Olá, amigos e amigas, que todos tenham um feliz domingo, na paz e na graça de Jesus. Vamos estudar a lição? E hoje, 27 de novembro, a lição 10, que ela tem como título Vermes Imortais. A lição de hoje, ela está baseada no livro de Marcos, no seu capítulo 9, do versículos 42 a 48, e onde Jesus se utiliza do livro de Isaías, no capítulo 66, 24, onde ali ele dá um alerta, para seus discípulos de como haveria ser o juízo final após a sua segunda vinda. E ele diz que assim como aconteceu com os assírios no passado, no reinado de Ezequias, que houve uma eliminação dos inimigos de Deus ali, através desse povo, ele diz que ocorreria com maior escala com os inimigos de Deus no fim dos tempos, ou seja, no juízo final. E Jesus fala, se baseado nesse livro de Isaías, no capítulo 66, e ele fala assim de um fogo que nunca se apagará, para um castigo para os ímpios que estariam no inferno, que isto realmente acontecerá na segunda vinda de Jesus, onde os salvos passarão 1000 anos com Jesus nas mansões celestiais, e logo após isso virá esse juízo para aqueles que traspassaram Jesus, para aqueles que renunciaram ao seu nome, para aqueles que tiveram oportunidade de aceitar a Jesus como Salvador e Senhor e não o aceitaram, que são os ímpios, E alguns estudiosos, aproveitando dessa passagem de Jesus, falam que haverá um fogo eterno nesse juízo, mas isso não tem base bíblica alguma, porque na realidade, quando você fala de fogo eterno, eles acham que ficam queimando eternamente. Não é isto, é que na realidade, quando Deus levar os salvos para as mansões celestiais e estarem lá 1000 anos e voltar e fizer o juízo aqui, todas as estruturas desse mundo serão abaladas, haverá fogo, um lago de fogo, que o próprio Apocalipse 20 fala, e esses ímpios serão exterminados. Mas é fogo eterno enquanto dure aquele material a ser queimado, porque este fogo ele foi feito pelo Deus eterno, Então, enquanto houver material para queima, ele será eterno, mas acabou a queima, acabou, Aí Deus irá restaurar novamente esse planeta para que os justos viessem a morar. E esses estudiosos dizem que é um fogo eterno, que na realidade não acontecerá isto, Quando Jesus fala assim de inferno, e do fogo eterno que nunca se apaga, muito interpreto que esse castigo dos ímpios após a segunda vinda de Jesus, no juízo final, será eternamente, e não é como havia explicado para vocês. Isto aqui são distorções de estudiosos que não leem perfeitamente como deve ser lida essas escrituras, através de muita oração, onde nós devemos ler o texto completo, com passagens antes e depois, o contexto, e também ler livros auxiliares relacionados a esse assunto, para que possa ter um devido entendimento e interpretação correta. Assim como Jesus, ele se utilizava do livro de Isaías
e que era lançado no livro de Marcos, já no Novo Testamento, né? Se nós interpretarmos assim o texto assim direto, o fogo que se apaga, que não se apaga, como assim um castigo que dura para sempre, que diz ali no texto de Marcos 9:44, pensaremos que é eterno, e na realidade não é. E aqui também ele fala, nessa mesma passagem de Marcos 9:44, sobre um verme que nunca morre, que ele se baseia em Isaías 66:24, e olha que diz Isaías 66:24, ó. Eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. Como eu havia explicado, enquanto tiver decomposição de corpos ali, os vermes eles vão tomando conta, né? Mas enquanto tiver realmente aqueles corpos ali, né? E a gente pensa que é tudo eterno, na realidade não é. Não dá para acreditar numa coisa dessas, né? De um Deus que ele não tem prazer na morte do ímpio. E Jesus, ele é claro, ele tira ali desse livro de Isaías 66:24, e quando ele menciona assim, um verbo que não morre, não está no contexto assim, de imortalidade, no contexto de imortalidade natural da alma, absolutamente não, e sim no contexto relacionado a cadáveres que não tem nada a ver com as coisas que as pessoas pensam de imortalidade. Isaías diz lá: eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, e nem seu fogo se apagará, e ele será um horror para toda a carne, que está lá em Isaías 66:24, que na realidade esta passagem de Isaías, Cristo ele extraiu de um texto deste profeta para exemplificar, porque na época, no tempo de Isaías, ao sul de Jerusalém, os filhos de Enom, lá eles faziam sacrifício assim, de pessoas, e eles ofereciam para Moloque, né, o deus pagão deles, e ali eles utilizavam pessoas, lixo, e aquele ali ficava queimando assim dia e noite, assim, eles iam se alimentando, e aqueles corpos que ficavam assim antes de adentrarem ao fogo, aqueles vermes tomavam conta ali, parece que nunca se acabavam aqueles vermes, eles iam se alimentando daquelas decomposições dia e noite ali. E Deus pegou esse exemplo assim horrível, né, e também assustador, para mencionar e falar desse lago de fogo, né, que existirá no futuro, na segunda vinda, após a segunda vinda de Jesus, quando o povo de Deus, os justos, passarão 1000 anos, e na volta será o juízo desses ímpios, né? E ali realmente existirá um lago de fogo, e será consumido todos os ímpios ali, que existirá depois da segunda vinda de Jesus. Para pessoas que rejeitaram realmente a Cristo, não quiseram, tiveram oportunidade, não aceitaram, assim como hoje todas as pessoas têm oportunidade de aceitar e renegam a Cristo, né? E essas pessoas serão aniquiladas para todo sempre. E isto é o inferno que a Bíblia menciona, é aquele fogo, aquele lago que está ali, e acabou, né? Consumiu todo o material que tem que ser consumido, acabou o inferno, não existe mais. Aí a terra será restaurada por Deus novamente. Então, né, o verme que não morre, o fogo que não se apaga, foi assim uma forma assim de um poema, né, utilizado aqui para um diálogo de Jesus, que ele se utilizou para descrever
como seria realmente esse juízo final, e que nós temos um Deus que ele não revoga. Isso já está dito bem antes, né? Que acontecerá com os ímpios, aqueles que não aceitaram Jesus, será feito esse juízo. E ele cumpre o que Deus Pai manda e determina. E Deus é um Deus justo, um Deus de oportunidade para todos. E ele quer que todos se salvem. Mas aqueles que traspassaram e continuam ainda pecando e não querem saber realmente de aceitar Jesus como Salvador, Deus vai respeitar a decisão de cada um, mas terão que responder para essas consequências, né, no futuro, nesse juízo final. Por isso que, sabe, para todos nós, sabe, é um desafio grande nós, assim, pregarmos para pessoas que não conhecem a palavra de Deus, mas o desafio é muito maior para nós pregarmos para aqueles que julgam conhecer as Sagradas Escrituras e não interpretam realmente como deve ser. Estão cheios de vícios ortográficos, né, que não conseguem interpretar um texto bíblico corretamente. E às vezes eles falam o que eles queriam de ouvir, e eles não querem ouvir a palavra corretamente. Eles só ouvem aquele que eles gostariam de ouvir. Defender as verdades bíblicas é muito desafiador, meus amigos, sabe? E Isaías não só falava assim como exercício assim das palavras, né, para o Senhor, o profeta Isaías, que até reinos do norte e sul se incomodaram com essa palavra, e de acordo com o histórico judaico, né, o próprio Isaías ele foi cerrado pelo meio, que diz lá em Hebreus capítulo 4, versículo 37, por ordem do rei Manassés, que está lá em 2 Crônicas 33. E esses vermes tiraram a vida realmente de um profeta. O que merecem as pessoas dessas? É no lago de fogo, no juízo final. E a todas essas pessoas más que nós temos nos dias de hoje, elas estarão infelizmente, estarão no juízo final e estarão naquela queima e seus corpos consumidos por vermes. Por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado através do Espírito Santo para todos nós. Para mim, para você, meu amigo, minha amiga, para seus familiares, para todas as pessoas, que Ele quer salvar o máximo de pessoas possíveis para que elas não estejam entre aqueles ímpios naquele dia horrível lá, né, onde serão consumidos por fogo. E além do mais, quando você aceita Jesus como Salvador, Deus dá esse presente que chama-se salvação. E com isto, Ele quer levar você, meu amigo, você, minha amiga, para as mansões celestiais. Num lugar onde haja mais dor, não haja mais aflição. E teremos paz. E sabe por que Deus quer fazer isso, meu amigo, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.